Nós recebemos hoje aqui no estúdio do A Crítica Notícia o professor e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, em Portugal, Neibe Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Nayandra, Dante, Amaral. Muito obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade de trazermos aqui para a sociedade local esse esclarecimento que se faz necessário. Exatamente. Em termos do que está acontecendo, né, ali na Ucrânia, né, nessa escalada de conflitos. Muitas questões devem ser analisadas, né, porque existem interesses de várias nações, né, nesse conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia. O que eu quero saber do senhor é como fica o Brasil neste momento, mas principalmente essas sanções econômicas anunciadas hoje pelo presidente americano Joe Biden, de fato, resolvem alguma coisa, principalmente nesse primeiro momento, nessa tentativa de frear o avanço da Rússia? Bom, Nayandra, geopolítica é uma palavra-chave para entender esse conflito, né? De fato, é preciso reforçar que é um fenômeno, não um fenômeno que apareceu agora. De fato, nós temos ali o Império Russo, né, que é onde já se havia um conflito étnico interno. Depois, com a instituição da União Soviética e a destituição em 1991, né, essa divisão ainda continuou, né? E, portanto, essa expansão ocidental para o leste europeu, ali nas fronteiras da Rússia, é que tem incomodado e muito, né, Putin. De fato, nós temos a Lituânia, Estônia e Letônia, né, como participantes da OTAN. E quando a Ucrânia, portanto, se vira para essa adesão, aí nós percebemos que as coisas, de fato, descarrilham, né? Hoje à tarde, né, o horário de Manaus, Joe Biden, de fato, anunciou, né, que a Rússia receberá o maior pacote de sanções econômicas. E Estados Unidos, nós estamos falando de uma economia, de um país que tem 2/3 da economia mundial. Então, sim, é uma medida da qual os Estados Unidos hoje pode efetuar em termos de direito internacional, tá? Porque nós temos, por exemplo, os países que compõem a OTAN, os Estados Unidos estão com ele, né, a Aliança Político-Militar. E não pode se fazer nenhuma invasão, porque está no direito internacional que, portanto, os Estados são soberanos, né, inclusive a Ucrânia. E, portanto, a atuação hoje, né, incisiva dos Estados Unidos, e que naturalmente leva os seus parceiros, seus aliados, como a Alemanha, né, que já inclusive anunciou o corte do gasoduto. E atenção, a Alemanha depende majoritariamente do gasoduto russo, né, que passa pela Ucrânia, né, e ainda assim, né, precisou acompanhar, né, uma decisão em conjunto, obviamente, né, muito bem dialogada com os Estados Unidos, né, com a Casa Branca. A gente tem visto as principais economias do mundo se manifestando, né, todo mundo tomando decisões, inclusive que cortam na própria carne, como você está falando da Alemanha. O próprio pacote de sanções dos Estados Unidos pode até levar um pouco a inflação do país, que já é um dos principais problemas nesse momento. E eu queria entender do senhor aqui como é que a gente pode avaliar essa posição de neutralidade, entre aspas, do Brasil. Eu falo neutralidade porque não é uma posição adotada, simplesmente ignora-se e o país hoje, né, o presidente da República, não toca no assunto. De que maneira isso pode afetar, de que maneira isso prejudica ou não o Brasil no cenário internacional? O Brasil, ele está buscando esse alinhamento, né? Portanto, o vice-presidente, como nós vimos na reportagem, né, deixou claramente que a atuação foi, né, ilegal, tanto fere os princípios da comunidade internacional. Acabou sendo desautorizado depois pelo presidente, né? Exatamente, né? E nós temos a Comissão das Relações Exteriores, que lançou uma nota, né, inclusive também reprovando veemente, né? E o Brasil no Conselho de Segurança, que hoje está com um assento rotatório, né? Portanto, ficou ali sem muito dizer qual de fato é a posição do Brasil. De todo modo, a preocupação que se volta para os brasileiros que estão hoje na Ucrânia é necessária. Né? Claro que nós estamos falando de uma frente de proteção social, humanitária, mas que o Brasil precisa também se posicionar do ponto de vista diplomático. Em relações internacionais, sabemos que precisamos tomar o lado para que, né, as coisas avancem. E tudo isso reflete economicamente, inclusive ficar em cima do muro.
É um contexto bastante complicado. Quando a Nayandra tocou no aspecto das sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos, a gente precisa também trazer para a evidência que sanções impostas pelos Estados Unidos representam também sanções econômicas para os parceiros comerciais dos Estados Unidos. E aí o Brasil entra numa via de mão dupla, porque também é parceiro comercial da Rússia. E talvez por isso, neste instante, Dante, a tal da neutralidade. Só que no contexto internacional, o que está se falando é de violações sérias a direitos humanos. Nós temos visto pelas agências de notícias o tempo inteiro áreas civis sendo bombardeadas. Há, no entanto, movimentos separatistas na Ucrânia, principalmente no leste ucraniano, que, junto com a Rússia, neste momento fazem uma investida rumo à capital. Esses movimentos separatistas, na sua opinião, como professor dessa área, foram determinantes para essa invasão? Certamente, certamente, porque a Rússia e, portanto, o Kremlin sempre se importou muito em ter aquele território, né? Nós temos ali, portanto, uma população que é dividida entre pessoas que se identificam de fato com a Rússia e outros que estão mais inclinados para o Ocidente, né? Então, quando há esse direcionamento, né, mais para o Ocidente, internamente, né, a Rússia, portanto, digamos que ela tomou ali uma medida que tenho certeza que foi bem calculada, tá? Portanto, nós estamos falando do Putin, que é o líder que tem uma experiência em termos de estratégia, guerra e defesa, muito importante. Então, sim, foi uma ação, né, calculada pelo Kremlin, certamente. E covarde, né? Vamos lá, gente. É sério isso. O exército russo, comparado ao ucraniano, é 3, 4 vezes maior em termos de soldados e também de estrutura, né? De estrutura, acho que talvez até bem mais, né? De soldados, certamente uma proporção dessa agora de Se aparato contar militar. com a reserva, vai muito além. Sim. Então, é absurdo, por isso que a gente está falando aqui de violações de direitos internacionais e direitos humanos, muito sério que vem acontecendo nesse contexto. Aliás, o que traz um alerta e um alarme para a comunidade internacional, tem repudiado veementemente a ofensiva armada contra a Ucrânia.